Quais são os desafios de trocar o mundo corporativo pela atuação em um grande escritório de advocacia? Olá, eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O mercado jurídico é um ambiente cada vez mais dinâmico. Escritórios de advocacia formam grandes profissionais que muitas vezes são disputados pelas empresas. Mas também, grandes corporações desenvolvem profissionais muito bem preparados para atuarem no competitivo mercado de advocacia empresarial. Como é essa transição de uma grande empresa para um escritório de advocacia? Para debater esse tema aqui comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Elias Marques e o Marcelo Zenkner, que são sócios do Tozini Freire Advogados e que fizeram essa transição do mundo corporativo para um grande escritório de advocacia. Elias e Marcelo, sejam muito bem-vindos ao Juridicast. Uma honra, Leandro, muito obrigado. Obrigado por estar aqui participando desse diálogo, desse bate-papo com você. E uma honra também estar aqui com o meu sócio, Marcelo Zenkner, que é um grande nome do mundo corporativo, por que não dizer, e, enfim, está aqui também. Eu tenho a honra, o orgulho de tê-lo como sócio no Tozini Freire. Agradeço também, Leandro, o convite que me foi endereçado. Vai ser um prazer muito grande conversar com você sobre um tema tão instigante e principalmente ao lado do Elias, que é um sócio pelo qual eu tenho uma admiração profunda. E aqui já faço, inclusive, uma revelação. Tanto eu quanto ele somos professores de processo civil. Isso é, inclusive, mais uma coisa que nos une, além, por óbvio, da sociedade aqui no Tozini Freire. Muito bom, obrigado, senhores, aí pela participação. Pra gente já entrando no tema, né, uma pergunta que não teria como deixar de fora do nosso episódio é: o que motivou vocês saírem de grandes empresas para migrarem para um grande escritório de advocacia? Bom, vamos seguir aqui a ordem alfabética, né? Então, na realidade, a minha origem de carreira começou num grande escritório de advocacia, né? Então eu fiquei praticamente 10 anos em uma outra banca, no Barbosa Musnick Aragão, né? Foi onde eu me tornei advogado, sempre muito especializado na área de contencioso, de resolução de conflitos, também atuando em operações societárias, de M&A, mas sempre com um foco em análises, né, de problemas relacionados ao universo do contencioso. E a minha entrada no mundo corporativo, ela se deu justamente em razão de uma grande relação que eu tinha com a Cosan, com o Grupo Cosan, como cliente do BMA, né? E acabou algo planejado, né? Quer dizer, a saída do mundo do escritório de advocacia para o mundo corporativo não era um planejamento de carreira, né? Que aquilo aconteceu como sendo uma grande oportunidade, foi algo natural e eu tive, sim, né, um belíssimo convite, do qual eu tenho orgulho, né, de ter recebido, para virar diretor jurídico do setor de etanol, açúcar e bioenergia do Grupo Cosan. E por muitos anos eu fui o responsável ali pelo dia a dia de diversas áreas das 24 usinas. Quer dizer, hoje o grupo cresceu muito, tem mais de 24 usinas, se eu não me engano são 36 hoje, mas o fato é que quando eu entrei, eu saí de um universo de contencioso civil e acabei ali enfrentando um dia a dia muito voltado à operação e muito voltado inclusive a outras áreas do direito. E foram praticamente 12 anos dentro da Cosan. Eu saí do mundo do etanol, do açúcar e da bioenergia, fui para o mundo de combustíveis, também tive atuação no setor de gás e uma forte atuação no setor de infraestrutura ferroviária, portuária e logística em geral, né? E passei ali por diversas posições, mas um ponto importante para chegar na resposta à sua pergunta: ao longo de todos esses anos, e lá se vão um pouco mais de 20 anos de formado, eu nunca deixei de estudar, né? Então eu sempre fui um advogado que diariamente procurou estudar, procurou fazer pós-graduações. Quer dizer, eu tenho 25 pós-graduações e dentro dessas 25, 3 pós-doutorados, um doutorado, um mestrado, e com orgulho aqui eu digo para o Marcelo, sim, né, somos professores de processo civil. Então, quando chegou um ponto de reflexão na minha carreira, eu preciso agora olhar para a minha carreira e revisitá-la, né, para ver se eu quero, de fato, ficar no universo plenamente corporativo ou se eu volto para a técnica, né, que foi o marco inicial da minha carreira, minha primeira década de carreira. E, sem dúvida, a escolha foi natural, né, eu voltaria naturalmente para o contencioso, para o universo de resolução de disputas, e hoje eu consigo conjugar muito bem essa minha formação técnica, né, e o desafio de estar em um grande escritório no setor de resolução de disputas. E sou grato ao Tozini Freire, que é sem dúvida uma banca maravilhosa, extremamente organizada, por ter me recebido nessa transição. Perfeito, Elias. Bom, da minha parte, eu tive uma transição de carreira talvez
mais longa, mas também mais suave, porque eu comecei minha carreira como membro do Ministério Público. Eu fui, durante 22 anos, membro do Ministério Público no estado do Espírito Santo, um estado que, quando eu cheguei, era um estado particularmente complicado, porque se encontrava ali completamente dominado pelo crime organizado. Essa não era uma notícia que eu tinha de uma forma tão clara. Talvez, se por um acaso eu tivesse tido esse conhecimento no início, eu tivesse talvez sido um pouquinho mais cauteloso, mas a verdade é que eu entrei com uma vontade de proporcionar uma transformação social muito grande com o meu trabalho. Então, logo no início, ainda como promotor substituto e em estágio probatório, eu já mergulhei em grandes casos aqui de combate à corrupção. A minha primeira comarca, 8 vereadores foram presos, inclusive isso foi, à época, matéria do Fantástico, porque em 1998... prisão de político era coisa bastante rara no nosso país, não mais hoje, né? Então, eu, a partir dali, ganhei bastante notoriedade em trabalhos desse tipo. Passei a ser membro do GAECO, também do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Depois, ocupei a titularidade de uma promotoria do Patrimônio Público. E, em 2014, eu recebi um convite para ser secretário de Controle e Transparência, à época em que foi eleito para o 3º mandato o Paulo Artung, com um desafio muito claro de implementar a lei anticorrupção empresarial no Brasil à frente dos outros estados. Eu já tinha, a essa época, feito o meu doutorado, que foi exatamente nessa área de prevenção à corrupção e também implementação de programas de compliance, então isso também me ajudou bastante e, efetivamente, o Espírito Santo acabou também sendo o primeiro estado a implementar a lei, a aplicar sanções contra uma pessoa jurídica no Brasil, a implementar um sistema público de integridade, a inserir o CNPJ de uma empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. E eu percebi, Leandro, a essa época que, na verdade, o trabalho mais efetivo nesse campo era em torno da prevenção e não em torno da repressão. Perfeito. Então, isso começou a me gerar uma certa angústia, porque o Ministério Público, de um modo geral, ele não tem um viés muito preventivo. Ele trabalha de uma forma muito reativa e buscando mesmo a prevenção. E essa não era mais uma estratégia que se acomodava com aquilo que eu acreditava como profissional. E por isso, no início do ano de 2019, eu resolvi deixar o Ministério Público, eu pedi exoneração. Inclusive, Elias, é bom deixar isso claro, né? Porque muita gente me pergunta assim, você se aposentou do Ministério Público? Eu falei, não tenho idade ainda para isso, né? Então, me exonerei mesmo, né? Foi uma opção, coisa que no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos sim, até porque aqui as carreiras são muito consolidadas, o concurso é muito difícil de ser enfrentado, a remuneração, ela não é uma remuneração altíssima, mas ela proporciona uma vida estável, né, sem solavancos. Então, normalmente, as pessoas não deixam as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Mas eu fiz essa opção, Leandro, muito por conta dos meus ideais, daquilo que eu acreditava, e uma coisa que é absolutamente fundamental em transição de carreira, que é você buscar felicidade, né? Eu acho que Sim. A gente trabalha muito mais do que a gente se aproxima e se coloca ao lado da família. A gente está mais tempo trabalhando do que nos nossos momentos de lazer. Então a gente tem que estar feliz naquilo que a gente faz para que a gente possa produzir adequadamente. E aí, em 2019, eu fui para a Petrobras, um desafio enorme também, porque a Petrobras ela estava já na última fase já da Operação Lava Jato, a empresa enfrentando um trauma terrível por conta de todos os efeitos gerados pela Operação Lava Jato, uma empresa enorme, com 46 mil empregados, operações no mundo inteiro, e tendo enfrentado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, nas palavras do DOJ. Aí eu chego para ser o compliance officer da empresa, inclusive muita gente até fora do país me falava, né, eu tinha a maior equipe de compliance do mundo, porque eu tinha 396 profissionais trabalhando só na diretoria de governança e conformidade comigo. Então, cumpri ali o meu mandato de 2 anos, poderia ter sido renovado, mas eu achei que não era o caso.
eu achei que a minha missão ela estava cumprida e por isso eu não aceitei o convite do Conselho de Administração para a renovação do mandato. E quando foi publicado o fato relevante, eu recebi alguns convites de grandes escritórios para trabalhar, mas, sinceramente, o meu coração ele já era do Tozini, pelos grandes profissionais que trabalham no escritório, pelas referências profissionais que eu sempre tive, principalmente na área de compliance. O Tozini sempre foi reconhecido como o escritório com o nível de excelência mais elevado na área de compliance. E aí, quando eu recebi a ligação, mais uma vez, eu não fiz a opção pelo viés financeiro, eu fiz a opção pelo coração mesmo, porque eu queria trabalhar ao lado dos melhores profissionais. E cá estou, muito convicto da decisão que eu tomei, muito feliz trabalhando com profissionais de ponta. Muito bom, pessoal. E por vocês terem feito aí essa transição, né? Vocês anteriormente trabalharam em grandes empresas. Por esse contexto, imagino que vocês tenham um senso muito apurado, né? Sobre a demanda dos clientes, né? Nessas empresas. E aí a pergunta que eu tenho é a seguinte: o que as empresas esperam dos escritórios de advocacia? Eu acho que essa é uma pergunta que, óbvio, ela não é homogênea, né? Porque ela não traz uma resposta homogênea na realidade, porque óbvio que a realidade de cada companhia, né, e o momento de cada companhia pode trazer respostas diferenciadas. Mas eu diria que nós temos alguns pontos comuns para levar em consideração. Quer dizer, o primeiro é um espírito de parceria, né? Eu acredito que todo diretor jurídico, todo membro, na verdade, de uma organização, quando vai atrás de um escritório de advocacia, quer enxergar, quer dizer, muito além da prestação do serviço, aquela prestação de serviço objetivamente falando. Eu acho que quando eu era advogado externo, na minha primeira fase de carreira, e depois ingressei numa companhia, quando eu olhava para o escritório, eu procurava muito tentar enxergar aquele profissional que sente a dor do cliente, entende que a missão, muitas vezes, ela não termina com um e-mail enviado, com uma má notícia. Então, quer dizer, muito pelo contrário, você tem que vivenciar aquela dor, né, e verificar a melhor forma de solucionar aquele problema. Então, o advogado que se envolve, né, com os desafios do jurídico interno, esse é um advogado, na verdade, que ele vai ser bem quisto pela organização. Perfeito. Segundo, um certo olhar apurado com relação ao orçamento da empresa, ao orçamento do departamento jurídico, né? O orçamento não é ilimitado, o departamento, lógico, né, ele luta bastante para mostrar que ele não é um centro de custos, ele não é só despesa, pelo contrário, ele tem oportunidades, mas essa alavanca de oportunidades, ela varia de organização para organização. Então, os jurídicos, eles acabam convivendo com um budget bem apertado, muitas vezes. E aí, é importante o escritório estar sensível, né, verificar a melhor maneira de precificar de uma forma inteligente e atendendo aquele espírito de parceria. E, lógico, excelência, né, mas aí é quase que o óbvio. Você, quando busca um escritório de advocacia, você está buscando a melhor prestação de serviço possível, né? Eu acredito que são 3 fatores para serem levados em conta. Perfeito, Elias. Quer complementar a resposta, Marcelo? Eu acho que quando você lida com advogados experientes, com uma longa trajetória e com um conhecimento mais profundo em outras áreas, eu acho que isso facilita bastante pela visão que o advogado tem, né? Então é importante, por exemplo, no meu caso aqui trabalhando com compliance, eu ter também a visão das autoridades públicas quando elas acabam encetando uma investigação. De que maneira que eles estão pensando, de que modo que eles vão agir e de que forma que eles vão se relacionar com o alvo da investigação, que muitas e muitas vezes são os nossos clientes. Então isso é importante, dá uma vantagem muito grande para o advogado, até no sentido de você estabelecer uma comunicação com quem está do outro lado do balcão. E essa mesma referência vale também para a empresa, Leandro, porque nós temos também muitas empresas que são nossas clientes, aqui, inclusive tanto na área de compliance quanto na área de direito administrativo e relações governamentais, e a gente consegue entender melhor as dores que a empresa tem em relação a um determinado momento e a um determinado fato que ela está enfrentando. Então, você conseguir antecipar esse sentimento e conseguir, na verdade, fazer uma leitura um pouquinho mais profunda daquilo que o cliente está te passando quando ele te procura, eu acho que isso facilita bastante a nossa atividade e faz com que a gente possa oferecer também um serviço de melhor
melhor qualidade. E você acha, Marcelo, que o fato de já ter sentado do outro lado ali da mesa ajuda a ter esse entendimento? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitas e muitas vezes algumas coisas que acontecem, elas não podem ser traduzidas em palavras, né? Sim. Então, se você pega um advogado que tem uma carreira consolidada apenas e tão somente na advocacia desde que se formou, ele não vai conseguir nunca fazer profundamente essa leitura daquilo que acontece dentro de uma grande empresa e também daquilo que acontece no âmbito do poder público. Então, ter essa visão 360 graus, eu acho que é um elemento facilitador muito grande e um diferencial competitivo que tanto eu, quanto o Elias, quanto também vários outros advogados do nosso escritório nós temos. Ponto só, se me permite, Leandro e Marcelo, só para complementar. Claro. E fundamental aqui a colocação do Marcelo, falar a língua corporativa também é um elemento de contratação. Né? Então, o advogado, quer dizer, na área do Marcelo, ele obviamente lida com situações delicadas, né, muitas vezes voltadas à administração de compliance e governança. No meu caso, né, com solução de disputas, com contencioso, mas muitas vezes nós vamos para uma reunião com o cliente interno do departamento jurídico também, que não é um advogado. Tá. E aí, quer dizer, a grande experiência que você tem, né, depois de alguns anos de atuação dentro de uma companhia, já te treina o suficiente para entender exatamente que tipo de informação aquele cliente interno está esperando, que não é uma compreensão de todas as normas e das interpretações A ou B ou C que aquelas normas podem ter. Ele está esperando um direcionamento objetivo, corporativo, dentro da linguagem dele. Então, acho que entender um pouco como funciona o universo corporativo e o negócio ajudam demais na hora, inclusive, de facilitar essa comunicação escritório e companhia. Perfeito. E baseado no que vocês trouxeram aqui, né, que é essa questão do entendimento do negócio, falar a língua do cliente, a excelência técnica, né, a partir desses inputs, na visão de vocês, o que normalmente um executivo jurídico, além desses elementos que vocês trouxeram, né, um executivo jurídico ou de compliance leva em conta antes de contratar uma banca? Eu acho que é um conjunto aqui de tudo isso que nós conversamos. Quer dizer, ele vai buscar referência técnica, vai buscar reputação, mal bem reconhecimento de mercado, se aquele profissional ele já está gabaritado ou não está gabaritado para determinado desafio, preço, né? Certamente ele vai estar levando isso em conta, a depender da companhia, a depender do orçamento dela, isso pode ser um ponto relevante. E, claro, conhecimento do negócio, né? Isso facilita demais, né? Quando você já trabalhou num determinado setor, já conhece determinados desafios. É o caso do Marcelo aí, já passou, inclusive, pelo poder público, então tem uma visão muito forte, né, de como algumas tomadas de decisões ocorrem. Então, quer dizer, tudo isso facilita na hora de você ser lembrado para um desafio relevante de uma organização. Eu concordo com o Elias 100%, Leandro, e eu acrescentaria o seguinte: também depende muito da dor que a empresa está sentindo, né? Acontece muito parecido com aquilo que acontece quando você precisa de um médico, né? Imagine que você descubra aí ser portador, uma pessoa descubra ser portadora de um câncer muito agressivo. Ela vai procurar o melhor profissional do mercado que estiver à disposição e não vai muito se preocupar sequer até com o custo que isso vai gerar, porque ela está ali enfrentando uma situação profundamente delicada, né? E aí você vai sempre buscar aquilo que é melhor de acordo com aquilo que você está sentindo naquele momento. Isso acontece aqui conosco também, né? Quando você se depara com uma empresa que está com um problema muito grave, que enfrenta ali uma dificuldade enorme, um grau de exposição negativo também muito aprofundado, que pode gerar uma crise de imagem, uma crise reputacional, é claro que ela vai buscar aquilo que há de melhor no mercado. E é nesse sentido que a gente procura aqui trabalhar, sempre mostrando, oferecendo e indicando qual é o grau de excelência que o nosso trabalho pode gerar em favor do cliente. Excelente. E pela experiência de vocês, né, como executivos de grandes corporações, como uma empresa avalia a performance dos escritórios do dia a dia? Ou seja, depois da contratação, como que esse escritório ele é avaliado? Aí depende, né? Eu acho que depende um pouco do projeto. Tá. Mas para tornar a resposta um pouco mais simples, eu acho que com um resultado, né? Então, tecnicamente falando, você é contratado para solucionar um problema, para solucionar uma disputa, para solucionar uma crise, né? E o que se espera é que haja uma boa gestão deste problema com uma boa entrega de resultado no melhor custo e benefício possível, né? Para aquela organização que está fazendo a contratação. No meu caso,
além de atuar em processos específicos, nós também atuamos em carteira, né? Então, nós recebemos um determinado volume de processos. E aí existem outros processos de petição, né? Outros critérios, qual o índice de acordos que, enfim, está sendo seguido, se há vitórias relevantes, né? Se estamos conseguindo evitar provisionamentos, né? Que é algo que impacta, muitas vezes, o EBITDA de uma organização. Então, quer dizer, tudo depende um pouco. Mas para traduzir bons resultados no melhor custo e benefício para a organização. É isso. E nesse sentido, né, Elias, imagino que é importantíssimo o escritório e o advogado ter clareza de qual resultado o cliente busca, né? Porque muitas vezes, incrivelmente, o resultado esperado não necessariamente fica claro, né? Ou ele muda no meio do caminho, né? Ele pode mudar de acordo com os desafios que vão aparecendo, mas você falou uma coisa muito importante, né? Premissas muito bem estabelecidas logo no início de um projeto permitem, inclusive, uma avaliação mais clara, né? No meio e no final do projeto. Tá bem. Além de tudo isso que o Elias falou, Leandro, eu acrescentaria aqui, tocando mesmo na visão de gestor de uma grande empresa, eu acho que o grande desafio de um escritório grande como o nosso é ter essa dimensão e oferecer ao cliente o mesmo tratamento que oferece um escritório boutique. Porque o que o cliente quer é receber atenção. O que o cliente quer é poder ser atendido pelo sócio na hora que ele achar que é importante para ele. É o problema dele que tem que ser considerado. E eu, como diretor da Petrobras, e falando muitas e muitas vezes com os meus gerentes executivos, com os meus gerentes que tinham escritórios de advocacia que atendiam externos, além do corpo jurídico da Petrobras, que também é muito grande, mas para determinados casos havia a necessidade de contratação de um escritório especializado e muitas vezes eles não conseguiam falar com o sócio do escritório no momento em que era necessário. E aí sempre às vezes vinha um advogado talvez mais júnior para atender e não era esse o tratamento, sinceramente, que uma grande empresa esperava diante de uma grande contratação de um grande caso. Então, eu acho que isso é absolutamente fundamental, é você dar esse tratamento personalizado. Eu faço questão com todos os meus clientes, já no primeiro momento de relacionamento, eu passo meu telefone celular, passo meu e-mail para estabelecer aqui um contato absolutamente direto e me colocar à disposição sempre que for necessário. Eu acho que não é porque nós estamos aqui num escritório grande que esse tratamento pessoal, individualizado, ele não deve ser dado. Perfeito. E trazendo aqui uma questão um pouco mais, eventualmente, polêmica, né? Vocês que vieram de grandes empresas, concordam com uma afirmação de mercado que não necessariamente eu acho que é correta, mas que diz que muitas vezes os escritórios não possuem uma visão muito empresarial dos seus negócios? Eu acho que, na realidade, de novo, né, tudo depende de qual o perfil do trabalho que está sendo objeto de terceirização, né, e quais escritórios que estão sendo avaliados nesta afirmação. Eu acredito, olhando, na verdade, para o Tozini Freire, né, e por que não dizer para outras bancas que já se empresariaram, né, posso fazer essa afirmação, né, são bancas organizadas, elas possuem sim uma visão bastante setorizada de diversas áreas do mercado. O Tozini, por exemplo, tem mais de 50 práticas. E dentro de cada prática do escritório, ele tem condições de olhar mercado, olhar tendências, olhar os principais players daquele mercado, entender um pouco, né, quais são as demandas específicas de determinadas organizações, tentar enxergar aquele problema jurídico com a visão do gestor que está ali, comandando uma determinada parte de uma organização. Então, eu acho que esta afirmação que foi colocada por você, Leandro, ela não necessariamente vai para o mercado jurídico como um todo. Eu acredito que para firmas como o Tozini Freire não valeria. Eu acho que o Tozini é muito preocupado em entender setores econômicos e entender práticas comerciais. Perfeito, mas olhando, Elias, de uma forma mais ampla, o mercado jurídico, sobretudo brasileiro, né, que é o que a gente está discutindo aqui, você acha que ainda carece-se de olhar o direito ainda como um negócio? Eu acho que o direito é visto, sim, como um negócio, mas, sem dúvida nenhuma, eu posso fazer uma afirmação. Existe uma carência de advogados que estão em escritórios de advocacia que compreendam a linguagem dos gestores jurídicos. Perfeito. E mais, compreendam
compreendam a linguagem do gestor em geral, né? Porque o gestor jurídico vai conseguir conversar com este advogado que é puramente técnico, com certeza, porque ele é advogado. Mas na hora que esse advogado, que é puramente técnico, tiver que sentar para conversar com o CEO, né, com o CFO ou com o diretor de operações, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que a vantagem, muitas vezes, de você estar, né, em uma firma mais organizada, que olha para tendências econômicas e que inclusive se organiza como uma empresa, ajuda muito na hora de você fazer, né, esse elo de comunicação entre a empresa e o escritório de advocacia. Então, para responder a tua pergunta de uma forma objetiva, esta afirmação, acredito que ela pode estar valendo, né, com uma boa parte de advogados que ainda não entenderam que precisam falar a linguagem corporativa. Perfeito. Até porque, né, Elias, os grandes escritórios de advocacia são também grandes empresas, né? Então, isso também facilita a comunicação. Aqui no Tozini, nós temos um comitê executivo que, guardadas as devidas proporções, corresponde a uma diretoria executiva de uma grande empresa, né? Nós temos 600 advogados, eu acho que 1.100 profissionais trabalhando em vários lugares espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil. Nós temos uma unidade em Nova York. Então, o escritório ele tem a perfeita e exata feição de uma grande empresa. Então, quando a gente se coloca num diálogo, numa conversa profissional, é uma empresa, na verdade, conversando com outra. E o detalhe aqui é que o nosso business é oferecer serviços de advocacia de alta qualidade. Excelente. E hoje, né, a gente observa, senhores, que o mercado, né, jurídico ele é altamente competitivo, né? E aí a questão é, como que vocês acham que um escritório pode se diferenciar em um mercado que tem uma competição elevada e ao mesmo tempo pode ser entendido como homogêneo, né? Porque hoje temos grandes bancas de advocacia no país, né? Grandes, inclusive, em excelência técnica, né? Bom, eu acredito que, primeiro, existe uma receita que essa é infalível. Serviço bem prestado, que atenda às expectativas do cliente, gera novos serviços. Então, uma boa performance no caso, um bom atendimento, um pouco do que o Marcelo falou, que é dar esse atendimento personalizado, quer dizer, apesar de estarmos numa grande firma, o fato do sócio estar presente, conseguir dar uma atenção rápida, eficiente, tratando de uma maneira artesanal o problema do cliente, posso garantir, isso vai gerar novos serviços. Essa fórmula, ela existe desde o nascimento de uma prestação de serviço, do contrato de prestação de serviços, e vale até hoje. Então, na prática, isso é a fórmula número 1. Fórmula número 2, eu acho que sim, estudar práticas, enfim, que são tendências de mercado, são práticas importantes, acompanhar a evolução do direito, a evolução das práticas possíveis e cada vez mais demonstrar que o escritório ele é um full service realmente. Ele consegue estar olhando para a evolução do mercado e com isso consegue se preparar para estar dentro daquele rol de prestação de serviços. Isso é um ponto de diferenciação. E, lógico, terceiro, tecnologia. O escritório ele tem que, principalmente quando ele armazena um conjunto significativo de processos, tem uma volumetria significativa de informações, ele precisa estar pronto para gerir isso tudo com velocidade, com eficiência. Então, eu acredito que são elementos de diferenciação. Quer dizer, tecnologia, práticas acompanhando tendências de mercado, mas a fórmula infalível é boa prestação de serviço. Também acho, no mesmo sentido, Leandro, quando uma empresa procura um grande escritório, na verdade, ela está em busca de alcançar uma certa tranquilidade. Perfeito. Porque como nós temos condições de oferecer atividades jurídicas em todas as áreas, né, é claro que ela não precisa ali de ficar buscando escritórios diferentes e especializados numa determinada matéria. Ela vai encontrar tudo em um único lugar. E aí o grande desafio, e é isso que a gente busca aqui no Tozini, é nós sermos reconhecidamente os melhores e oferecer o melhor serviço possível em todas as áreas. Porque aí a gente tem um desafio enorme, não é? De ser bom em todos os setores em que o negócio do nosso cliente, ele precisa de uma prestação do serviço de advocacia. Então, é nesse sentido que a gente procura atuar, fortalecendo todas as áreas do escritório para que todas tenham o mesmo nível de qualidade. Muito bom, pessoal. A gente está caminhando para o final e gostaria de trazer aqui uma pergunta sobre marketing jurídico. E aí o contexto é o seguinte, né? Vocês já atuaram em grandes empresas como executivos e certamente foram impactados pelo marketing dos escritórios,
escritórios no passado. E aí a questão é, como que vocês avaliam o marketing jurídico das bancas brasileiras? Vocês acham que ele é feito pensado para o cliente, né, que vai receber essa comunicação, ou ainda é muito voltado para o próprio escritório, que é uma crítica que muitas vezes se faz? É uma boa pergunta, mas ela é muito relacionada a outra pergunta que você fez, justamente sobre compreensão ou não do negócio da organização, né? Então, neste caso, eu acredito que um escritório de advocacia que já tenha passado pelo ponto de evolução de entender que precisa olhar o cliente por dentro, entender o negócio, entender as demandas que são típicas de um universo corporativo, quando ele vai se apresentar para o cliente, ele já toma cuidados necessários, né? Então, olha, eu não vou simplesmente visitar um cliente para dizer, o Tozini Freire tem mais de 600 advogados, né, mais de 95 sócios, é um escritório que, enfim, está em diversas filiais e a gente é full service. Quer dizer, não, o cliente já sabe disso. Né? E o site verifica, né, quantos escritórios tem, ele já conhece o escritório de rankings, é um escritório, enfim, que tem mais de 45 anos de existência. Então, na prática, o que é realmente relevante para o cliente? Compreender exatamente aonde o Tozini pode fazer a diferença num determinado ponto. E aí entra a importância de entender a prática do cliente, entender o tipo de problema que ele pode ter. E quando você se aproxima com boletim, com informações, com tendências jurídicas que podem fazer a diferença ali numa tomada de decisão dentro da organização, com alguma novidade legislativa que possa ser importante para o cliente entender, nossa, isso aqui é relevante, né? Pode mudar uma prática interna. E aí, com isso, né, naturalmente, surge um possível elo de contratação, né? Ou não, mas no mínimo se estabelece uma possível parceria, né? Então eu acho que a tua percepção ela pode valer para alguns escritórios que ainda não passaram por aquele ponto de evolução que nós conhecemos, que é se olhar empresarialmente e olhar para as organizações, para os seus clientes, como empresas que precisam do jurídico para impactar o seu negócio, né? O jurídico é uma parte do business, né? E é na hora que todo mundo enxerga isso, até a forma de tratar a relação escritório-cliente, aliás, escritório-cliente muda. Eu acredito também, Leandro, muito no marketing espontâneo, né? Porque as grandes empresas, elas também se comunicam entre si e às vezes até com uma velocidade muito grande, porque os executivos, eles também transitam de uma empresa para outra. Sim. E muitas vezes, esses executivos transitando de uma empresa para outra, eles acabam também querendo levar um grande escritório de advocacia que o atendeu muito bem e agora quer ver esse mesmo escritório de advocacia o atendendo na outra empresa na qual ele se encontra atuando. Então, você prestar um serviço de qualidade, isso já faz automaticamente com que você faça um marketing que vem pela boca do seu próprio cliente. E esse, para mim, é o marketing mais importante, porque aquele que vai ouvir de alguém que já foi atendido uma referência positiva, ele vai levar aquilo adiante e muito provavelmente isso vai ser um fator determinante na contratação. Muito bom, pessoal. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Juridicast. Foi uma honra tê-los aqui com a gente. Honra toda nossa, Leandro. Obrigado. Estamos à disposição para novas oportunidades. Da mesma maneira, Leandro, registrar aqui minha gratidão pelo seu convite tão honroso e pelo presente que você me deu de estar aqui ao lado do Elias, que é um profissional que eu admiro já há muito tempo, já inclusive da área acadêmica, sempre foi para mim uma referência muito grande no direito processual civil brasileiro e agora, para mim, eu tenho a honra aqui de ser sócio dele. Então, já coloco isso lá no alto do meu currículo. Obrigado. Não, é o inverso. O meu nível de felicidade aqui é tão grande que agora, enfim, vou celebrar por 7 dias seguidos por ter tido aqui a chance de falar em conjunto com o Marcelo. Aliás, coisas que a gente tem que repetir, Marcelo. Vamos sim. Fazer uma dobradinha acadêmica aí. Obrigado, pessoal. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.